falar um pouquinho, então, sobre essa diferença aí entre microprocessadores e microcontroladores, né? Ou melhor, vamos dar bem overview mesmo, ou seja, as principais diferenças, já que a disciplina chama sistemas microprocessados e microcontrolados, nada melhor ver qual é a diferença entre um microprocessador e um microcontrolador, né? Então, se a gente olhar aqui, o segundo tópico, ainda a gente está na primeira semana, então está dentro do material didático da primeira semana lá, tá bom? Então, aparentemente, né, se a gente olhar assim, um microprocessador, que é esse que vocês veem na sua tela do lado esquerdo, né, então tá um Core i7 da Intel, por exemplo, e você olhar para o lado direito aí, um Atmel AVR ali, ó, tá vendo? Parece que é a mesma coisa, né? Parece que é apenas um quadradinho ali com um monte de perninha, né? As perninhas podem estar embaixo ou do lado ou alguma coisa nesse sentido, mas a priori é a mesma coisa, né? Deve ter um monte de pecinha ali dentro que vai fazer alguma coisa, né? Mais ou menos essa ideia que a gente tem. Então, um é igual ao outro, né? Mas as aparências nem sempre aparentam o que são, né? Então, vamos ver um pouquinho, né, melhor essas duas tecnologias aqui, o que são e quais são as principais diferenças entre elas. Então, a grosso modo, né, um microprocessador, eles são, né, basicamente projetados para maximizar a potência de computação no chip. Ou seja, eles são feitos, ou seja, cada nova tecnologia, sai um processador hoje, amanhã sai outro. O que vai acontecendo ali, né? Eles vão agregando poder de processamento, ou seja, duas coisas: a quantidade de coisas a serem processadas em um determinado tempo e a velocidade com que isso está sendo processado, né? E aí tudo que tem, vamos falar assim, de informações, tanto a guarda, como a recuperação, quanto a gente está falando de armazenamento, né? As interações, tudo isso eu coloco do lado de fora deste chipzinho aí. Então, esse chip, né, ele vai ter que fazer conexão com essas outras unidades, né? E essa conexão é feita por barramentos, né, que depois a gente vai ver que estão, né, basicamente num local chamado placa-mãe. Então tem a placa-mãe, que tem um monte de barramentos, e lugares para serem colocados esses periféricos aí, vamos falar assim, de entrada e saída, né? E outras coisas, como também memória, né? E outros hardwares, né? O foco, né, esse que é a coisa importante para ser fixado aqui, está no poder de processamento. Esse é o foco do processador. Enquanto que um microcontrolador, eles vão funcionar e vão ser úteis, né, para realizar uma finalidade específica. Aqui não importa muito a velocidade, o poder de processamento. Importa muito a integração, ou seja, esse chipzinho aqui, ele ser, vamos falar assim, viável, ele ser possível de implementar uma determinada funcionalidade específica e ela funcione do começo ao fim. Então aqui o foco ele está principalmente na independência de processamento, ou seja, esse chipzinho aqui ele vai independer de outras coisas, como por exemplo uma placa-mãe
ou outros periféricos ali, controladores, etc., que vão auxiliá-lo nessa tarefa, barramentos, assim. Ele, por si só, consegue, né, viabilizar tudo isso. Então, a tarefa a ser processada, e essa tarefa geralmente é uma tarefa bem mais simples, né? Esse é o grande foco dos microcontroladores, tá joia? É lógico, né, que tem alguns microcontroladores, né, da atualidade que têm um poder de processamento um pouco maior, né, mas ainda o foco não está no processamento em si, e sim na tarefa a ser realizada. Então, primeira visão para vocês, essa grande diferenciação. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo e vamos ver várias partes dessa mesma diferença. Vamos pegar aqui, ó, uma primeira diferenciação quanto à aplicação, ou seja, as aplicações com que eu posso fazer utilizando um microprocessador e um microcontrolador. Até aqui tudo bem? Beleza, pessoal? Posso continuar? Todo mundo aí atento, tranquilo? Segue em frente, pastor. Vamos lá. Um microprocessador, né? Então, ele basicamente tem ali a forma mais clássica de realizar ou processar uma determinada informação. Ele geralmente está ali dentro dos computadores pessoais, então vocês aí, quem está acessando por um computador ou um notebook, etc., é um computador pessoal, né? E aí dentro tem um processador ou um microprocessador. Ele está realizando uma série de tarefas, né? Vejam que quando você comprou o computador, você não falou para ele ou para quem vendeu o computador para você que você iria utilizar o Teams, você ia utilizar um editor de texto, você ia programar, você ia fazer... Ou seja, ele realiza tarefas múltiplas. O que tem para ser feito, ele faz. Então, basicamente, um microcontrolador, ele é muito utilizado para essa generalização de processamento. Então, nos computadores aí, pessoais, e até nos um pouco mais larga escala, né, eu posso realizar uma série de aplicações. Eu posso jogar, eu posso navegar na internet, eu posso editar fotos, eu posso fazer cálculos matemáticos complexos, eu posso realizar simulações e muitas outras coisas, né? Posso programar, né? Posso criar meus programas. Então vejam que ele não tem uma tarefa específica a ser realizada. Então, um microprocessador, ele é ideal para ser utilizado onde as tarefas não são pré-definidas, elas são genéricas. Então, basicamente, aí um microprocessador, ele cai bem. As tarefas a serem realizadas, elas são definidas pelo usuário. E também, né, principalmente quando o processamento é intenso, né? Ou seja, eu preciso de muita carga de processamento, aí sim a ideia é utilizar um microprocessador, tá? E aí, um microcontrolador. Bem, um microcontrolador já ele é desenhado para realizar tarefas específicas. É lógico que eu posso, né, programar um microcontrolador para realizar muitas tarefas diferentes. Mas, uma vez programado, ele vai realizar aquela tarefa específica, né? Então, o que ele leva em consideração? Com base nas entradas, e essas entradas ou ele obtém por meio de sensores ou por meio de entradas do próprio usuário, né?
esse microcontrolador, ele vai então fazer um determinado processamento, e esse processamento, ele vai então ser, o resultado, né, desse processamento, ele vai ser então distribuído, né, ou seja, vai ser mandado para dispositivos de saída, né, que muitas vezes são os atuadores. Muito bem. Então, esse ciclo aqui, ó, entrada, processamento e saída, ele está presente não só nos microcontroladores, nos microprocessadores também, mas ele é muito mais sensível aqui. Então, o processamento lá no microcontrolador, ele depende das suas entradas, muito especificamente das suas entradas, e aí também das possibilidades de saída. E aí um microcontrolador, depois de programado, ele vai realizar uma tarefa específica. Então, alguns exemplos de aplicações são essas aqui de baixo, ó. Uma máquina fotográfica e digital. Ele tem ali um microcontrolador, né, ou vários microcontroladores que vão realizar uma série de tarefas. Por exemplo, ajustar o foco da lente de acordo com a quantidade de luz que ele está recebendo, por exemplo, né? Então, ou melhor, a abertura ou fechamento, né, da lente, ele vai, então, ajustar de acordo com a quantidade, né, de luz que ele está recebendo. Então, esse, por exemplo, é uma tarefa que o microcontrolador está fazendo ali dentro da câmera fotográfica digital. Um microcontrolador ajustando ali, por exemplo, o tipo de lavagem. Então, você faz lá toda a programação, e a programação basicamente compreende o quê? Ajustes ali de algumas entradas, alguns botões que você vai fazendo ali, ó. Faça isso, faça aquilo, vire isso, vire aquilo. Você ajustou para que o microcontrolador, então, consiga realizar uma determinada tarefa, né? E essa tarefa vai ser, então, identificada pela saída. Então, agora ligue a abertura de água, agora feche a abertura de água, agora ligue o tambor, né? Rotacione o tambor para um lado, rotacione o tambor para o outro. Ou seja, são saídas que esse microcontrolador vai, então, e veja que não tem tanto processamento, né, por trás disso. Então, por isso, é um microcontrolador simples que está ali dentro. Eu não preciso ter um microprocessador, né? Ou seja, eu não tenho uma tarefa, por exemplo, de identificação visual de uma face, por exemplo, só alguém. Então, entenderam? E mesmo se tivesse, aí eu teria um microcontrolador, eu poderia ter um microcontrolador específico já programado para isso especificamente. Um forno de micro-ondas também, olha lá, apertou uns botãozinhos, clicou lá em iniciar, ele vai realizar uma determinada tarefa, um controle ali, sei lá, dos alimentos, mas simples também. Então, um microcontrolador, ele serve para fazer o quê? Uma tarefa simples, mas de forma bem eficiente e única, e o tamanho bem reduzido, tá? Então, fizemos mais um overview aí. Vamos, um overview, só tomando em consideração o quê? As aplicações. Vamos para uma outra área agora. As estruturas internas. O que tem de estrutura interna do microprocessador e as estruturas internas do microcontrolador? Então, um microprocessador, ele é muitas vezes também conhecido como CPU, Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Então, um microprocessador é esse carinha aqui, ó, que está aqui do lado esquerdo, né, que está ligado a uma série de coisas, né, como as interfaces, né, de entrada seriais, aqui as portas de entrada e saída, a memória RAM, memória ROM, o clock e assim por diante, né? Ou seja, tem aqui uma série de, a gente chama periféricos, né, vamos falar assim,
ou componentes do computador que estão ligados ao microprocessador, também conhecido como CPU, né? Então, como vocês podem visualizar aqui, o que está acontecendo? Existe, então, uma distinção, o que é realizado aqui dentro, o processamento que é realizado aqui dentro, e as outras tarefas de guarda de informação, de acesso e comunicação exterior, né? O que fica guardado lá de forma permanente e assim por diante. Ou seja, essas coisas aqui estão externas ao microprocessador, tá? Então, como pode ser utilizados em várias aplicações e elas não são definidas, eu não sei, por exemplo, dependendo da aplicação, a quantidade de memória RAM que eu preciso. Então, eu deixo lá um slot que eu posso aumentar na medida que eu precise. Ou seja, se eu preciso maior quantidade de armazenamento, eu coloco lá mais pentes ou um pente maior de memória. Então, eu consigo alocar de acordo com a minha necessidade, né? Eu consigo, por exemplo, colocar uma impressora aqui, né? Se eu precisar imprimir alguma coisa, eu consigo colocar aqui uma unidade de disco maior, se eu precisar guardar mais informações, e assim sucessivamente, né? Então, eu vou alocando essas coisas aqui de acordo com a necessidade das minhas aplicações. Então, não só a quantidade de memória, como a unidade de armazenamento externo e outros elementos vão sendo alocados de acordo com a aplicação. Essa é uma estrutura, então. Eu tenho uma distinção aqui entre o microprocessador, o processamento, e os periféricos, as outras unidades. Já no microcontrolador, o que acontece? Tudo isso, né, é colocado em um único chip, né? A gente fala, né, numa única placa, um single chip, né? Então, os microcontroladores, eles vão ser utilizados, como são utilizados para uma tarefa específica, eu tenho então aqui, ó, uma certa quantidade de memória disponível, uma certa quantidade de ligações aqui de entrada e saída, de interface serial, uma certa quantidade de memória fixa ali, né? Geralmente memória flash. Então, isso tudo aqui, ó, ela fica limitada a esse chipzinho. Então, quando eu compro um microcontrolador, eu tenho que verificar todas essas informações, ver se essas informações, ou seja, essa quantidade de memória RAM, essa quantidade de memória ROM, o processador, veja que eu tenho aqui dentro, né, do microcontrolador um processador, um microprocessador aqui dentro, né? Então, tudo isso daqui compõe um microcontrolador. Então, quando eu vou lá e quero adquirir um determinado microcontrolador, eu tenho que ver se ele é factível e possível de realizar aquela tarefa para que eu quero que efetivamente ele seja programado, tá? Então, vejam que ele é mais utilizado, então, de forma específica, e eu não consigo, eu quero aumentar a memória RAM dele. Dá para fazer isso? Aqui dentro, não. Ele já veio pré-estabelecido isso. Então, é por isso que eu tenho que adquirir um microcontrolador específico para a minha finalidade, né, específica. Então, as entradas e saídas, as portas, eles são limitadas a essa construção. Consequentemente, eu tenho o quê? Uma estrutura muito menor. Então, enquanto que o outro, né, o microprocessador, ele ficava ali limitado
aqui dentro, o processamento. E aqui dentro eu poderia expandir. Então eu tenho, por exemplo, o computador, a placa-mãe aqui, ó, como sendo o meu limite de expansão. Aqui dentro eu tenho um chipzinho só que tem todas essas coisas aqui. E eu faço as conexões, etc., com o mundo externo, com as perninhas que vão ter aqui fora, né? Então, mas internamente, essas informações, esses componentes internos, eles são limitados. Então, a estrutura interna, então, em termos de estrutura interna, que a gente viu aqui, a diferença básica é essa. Aqui eu posso expandir e aqui eu não posso expandir a priori isso. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Aqui tudo certo. Muito bem. Os slides, Thaís, estão aqui, estão lá já no site, sim, tá? Tá tudo lá disponível. Então, como eu estou montando a disciplina conforme ela está acontecendo, o que tem lá é o material, né? Ou seja, o contexto geral já está até o final do semestre. Mas os slides eu vou colocando a cada aula, então um pouquinho antes da aula, coloco lá no site os slides daquela aula, né? Então, esses slides aqui já estão lá disponíveis, né? Poder de processamento e memória, uma outra item de nada, item de diferenciação. Então, vamos ver lá. Então, se a gente pegar um microprocessador, a gente vai ver que esses microprocessadores atuais aí, eles têm, por exemplo, uma velocidade de clock, né, que varia ali de 1 GHz a 5 GHz. Pessoal, todo mundo está ciente e sabe o que significa giga, mega, K? Isso aí eu posso ficar tranquilo, né? Todo mundo sabe o que é. Sim, professor. Beleza, ótimo. Então, a gente está falando aqui gigahertz, né, de 1000 megahertz. O mega, 1000 kHz, né? Então, a gente tem... Então, se o mega é 1000, então é 1 milhão. Então, aqui, gigahertz, a gente está no bilhão, é isso? Tá certo? Tá certo, professor. 10 a 12ª, né? Ou seja, 1 milhão de hertz. 1 bilhão de hertz. É isso? E hertz, vocês sabem, é o quê? É a frequência, né? Ou seja, é a vibração, né? Então, eu tenho um ciclo, né, completo por segundo, é isso? Então, eu tenho 1 bilhão de ciclos por segundo. É inimaginável, não é, João Paulo? É uma coisa absurda, né? Já pensou ter 5 bilhões de ciclos por segundo? Ó, 5 bilhões, 5 bilhões, 5 bilhões, 5 bilhões. Uma coisa absurda, né? Absurda. O que vocês acham? Não é absurdo isso? É um absurdo, Sim. né? E aí, então, vejam, essa é a velocidade com que o clock, né, dos microprocessadores atuais funciona, né? Já a memória RAM que ele consegue alocar, ela não está internamente, vejam, né? Está externa. A memória RAM do computador, ele pode alocar de 512 a 32 gigabytes. Isso aqui em média, tá? Eu posso alocar muito mais. Mas em média, você consegue hoje
né, uma alocação ou ter computadores com esse nível de alocação. Uma memória ROM, né, a gente está falando aqui um SSD, por exemplo, um HD, vai lá de 128 GB a 2 TB para ter um computador básico hoje, né? Estou falando aqui de um computador básico. Tem lá interfaces e periféricos. Eu consigo lá conectar um USB, Ethernet de alta velocidade, UART, ou seja, são centenas de possibilidades aqui de interfaces e periféricos. E a arquitetura hoje em dia dos microprocessadores, 32 quase não tem mais, hoje normalmente se tem uma arquitetura de 64 bits, aí os 32 são mais aí de 10 anos atrás para trás, né? Então, os últimos 10 anos para cá, a gente tem aí a arquitetura prevalecente de 64 bits, né? Então, essas aqui, né, são características de microprocessadores, né, atuais, né, e não tão atuais assim, né? Então, a gente tem essa possibilidade aqui de processamento. A gente vai ver o i9 de 10ª geração que foi lançado aí no ano passado, da Intel, ele já trabalha a quase 1 teraflop, né? Ou seja, é 1 tera, ou seja, é 1000 gigahertz, ou seja, já está muito mais, ou seja, uma velocidade muito maior de processamento. E o microcontrolador, né? Vamos falar aqui em média. Tem mais? Tem mais. Então, em média, a gente tem uma velocidade de clock aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 MHz até 300 MHz, né? Então, isso aqui é uma velocidade média, né, de um clock. Pessoal, vejam que é 300 MHz. Lá, o comum, o básico, ele começava em 1 GHz, né? Então, vejam a diferença ali de processamento, né? Memória RAM, né, que tem ali internamente. Alocava, né, sei lá, começava em megabytes, em 500, né, megabytes. Aqui eu começo em 2K e vou até 256K, mais ou menos aí, né? Então, vejam a limitação. Memória ROM, né, geralmente em flash memory, né, eu tenho lá 32K a 2 MB, né, bytes de memória ROM, onde eu posso colocar as informações que não vão apagar, né, com o tempo. Então, é onde eu coloco, por exemplo, um programa, né? As interfaces, né? Então, eu tenho lá várias possibilidades para interfaceamento, I2C, SPI, UART. E a arquitetura, olha só, por exemplo, a gente vai trabalhar com Arduino, ele trabalha com 8 bits. Eu tenho 16 bits e 32 bits. Então, essa é a média aqui de arquitetura, né, de um microcontrolador. Então, vejam a diferença, né? Então, é por isso que a gente fala para especificidade. Eu consigo reduzir o tamanho e colocar tudo integrado ali dentro, mas eu perco em, principalmente, velocidade de processamento, tá bom? Consumo de energia, né? Como que é o consumo de energia entre um e outro? Vamos ver lá. E o custo também, né? O microprocessador, ele tem um alto consumo de energia quando comparado a um microcontrolador. E o custo altíssimo também quando comparado ao microprocessador. E o microcontrolador é um baixo consumo de energia, principalmente porque eu preciso disso quando eu coloco, por exemplo, ele ali para funcionar
de maneira independente, por exemplo, sendo alimentado com uma bateria, né? Então, eu tenho ali, então, eu tenho que ter um baixo consumo de energia. A mesma coisa, o custo dele tem que ser baixo, porque eu tenho que produzir geralmente em larga escala, né? Principalmente depois quando eu elaboro um microcontrolador específico para uma situação, eu reduzo muitas partes, deixo só que realmente vai interessar e aquilo, né, ele efetivamente vai então ser manufaturado e manufaturado em larga escala. Então tem que ter um baixo custo, né, basicamente, para trabalhar aí com uma grande quantidade. Então, em síntese, né, como que a gente pode ver todas essas informações no mesmo local, uma tabela, né? Então, olha só. Então, eu tenho aqui essa coluna aqui, os microprocessadores, e nessa outra coluna aqui, os microcontroladores, tá? Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, são os parâmetros que a gente viu. Então, aqui ó, as aplicações. Então, aqui ó, os microprocessadores, eles são, então, genéricos. Então, eu posso jogar, navegar na internet, criar documentos. Aqui eu tenho, nos microcontroladores, algo mais dedicado, né? Algo específico que foi programado para ele fazer uma determinada tarefa. Não adianta, né? Se eu pegar lá um microcontrolador que controla a obturação de uma lente e colocar ele para acessar a internet, ele vai fazer isso? Não. Ele só serve para fazer aquela tarefa específica. Né? A estrutura interna, aqui, ó, eu tenho lá, basicamente, memória, dispositivos de entrada e saída são conectados externamente ao microprocessador. Né? Já no microcontrolador, todas essas estruturas estão on single chip, né? Dentro de um mesmo chip, e tudo ali junto para funcionar de forma independente. Então, a gente tem aqui a independência, né, no microcontrolador e a total dependência dentro do microprocessador. O custo, né, é alto em termos de microprocessadores. Você pega hoje um chip lá, um i9, ele está na faixa de milhares de dólares. Então, a gente tem milhares de dólares, né? Aqui, um microcontrolador, ele está ali na faixa de, às vezes, unidades ou dezenas de dólares. Então, a diferença é muito grande. Consumo de energia altíssimo em termos de microprocessador, tanto é que alguns microprocessadores precisam ali de muito dissipadores de calor, porque ele trabalha com muita energia, né? Então eu preciso de muita dissipação de calor para que ele consiga funcionar sem derreter, né? Sem queimar. Já um microcontrolador, então, ele tem um baixo consumo de energia, principalmente por aquela possibilidade dele trabalhar de forma isolada, sem uma, por exemplo, possibilidade de conexão a uma fonte de energia, por exemplo, uma tomada, né? Memória, né? Então a gente tem ali, vejam aqui, dá para ver bem, né, a diferença. A gente está trabalhando aqui com giga, né, e ali K, no máximo, kbytes, basicamente. Aqui a gente tem mega ou gigabytes em microprocessadores. Armazenamento, ó, a gente começa em giga, né, e vai lá para o tera. Aqui a gente está em K e megabytes. E as interfaces, né? Então a gente trabalha aqui, ó, com USB, UART, Ethernet, e aqui a gente trabalha aqui com I2C, SPI e assim por diante. Então, esse seria um panorama geral
de diferenciação entre os microprocessadores e os microcontroladores. Tá joia? Lembrando que aqui dentro dos microcontroladores eu tenho microprocessadores, mas com poder de processamento bem reduzido. Belezinha, gente? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Zero, professor. Zero. Beleza. Estou falando coisa repetitiva, vocês já sabiam disso? Como que é? Eu não sabia não, professor. Bacana, muito bem. Porque às vezes Tô aprendendo. a gente fala alguma coisa que vocês já viram, né? Então, legal. Se é novo, beleza. Então, isso é bom. Eu vou passar aqui um vídeo, ele está em inglês, mas eu coloco ali a tradução, né? Que ele diferencia, né, um microcontrolador de um microprocessador, tá? Então, é uma forma também da gente ver uma outra visão, aí com um vídeo bem preparado, né? Deixa eu abrir aqui o Internet Explorer, tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu queria saber se vocês estão ouvindo, porque às vezes o compartilhamento de som não sai, tá? Vou pôr um pouquinho aqui para ver se o som está saindo. Deixa eu aumentar um pouquinho o som, para vocês conseguirem ouvir mais alto. Peraí, vamos ver lá. One of the major developments in modern tech. Estão conseguindo ouvir? Sim. Então vamos lá. Então tem a tradução aqui embaixo, tá? Technological manufacturing is the growing importance of miniaturizing electronic components. Advances in microtechnology is necessary to incorporate increasingly more powerful integrated systems into everyday personal devices. As microtechnology continues to evolve, it's essential to understand the differences between traditional computing devices and the computing technology used in modern devices. To meet the need to reduce the form factor of everyday computing devices, ongoing engineering advances have enabled the development of powerful microcomputer systems. These self-contained integrated circuits that function as powerful compact computers are referred to as microcontrollers. Microcontrollers come in all sizes, so they can be embedded into the electronic systems of automobiles, smartphones, tablet devices, and a variety of home appliances. A microcontroller is basically a mini computer. However, whereas a PC can perform a variety of tasks simultaneously, a microcontroller is typically dedicated to a single task. Let's look at the similarities that exist between a PC and a microcontroller. Each has a central processing unit, or CPU. This is the brains of the computer that performs all the calculations and logic operations. The microcontroller also has memory similar to the RAM and hard drive of a PC. The memory of a microcontroller, like that of a PC, stores commands that can be used when needed to perform a specific function or task. A clocking function is also present in a microcontroller to control the speed at which computer processing is carried out. An oscillator is employed to perform this clocking function. The clocking function impacts how the microcontroller performs under various operational modes. Finally, a PC has peripherals that serve to input information using a mouse or keyboard, or to display the output of the system using a monitor. Microcontrollers also receive input from peripherals and send output to peripherals via the pins attached to its body. Although physically they may look the same, microcontrollers should not be confused with another similar piece of microtechnology, the microprocessor. Both have powerful processing capabilities. However, while the microprocessor has digital processing functionality, it does not have the same built-in capabilities of a microcontroller.
A microprocessor only integrates a central processing unit onto a single microchip, whereas a microcontroller incorporates the components of an entire computer. In general, microprocessors are used to perform a wide range of computing operations, while a microcontroller, with its all-in-one design, performs specialized tasks required for devices such as a smartphone. Muito bem. Vocês acharam aí? Interessante, basicamente o que o senhor falou na aula para a gente nos slides. Exatamente. Então, essa é a diferença. Então, quando vocês forem realizar um determinado projeto, deixa eu tirar aqui essa parte aqui. Como que eu tiro? Clico aqui, reduzo aqui. Muito bem. Então, por que é importante saber isso? Porque dependendo do projeto que vocês forem realizar, vocês podem, utilizar um microprocessador ou vocês podem escolher apenas um microcontrolador. Então, para que eu poderia, por exemplo, numa automação industrial ou comercial ou residencial, querer utilizar um microprocessador? Ou seja, eu pegar um PC, um computador, e alocá-lo para uma determinada tarefa. Vamos imaginar, por exemplo, que eu queira trabalhar com um sistema de vigilância, tá? Então, eu posso alocar um computador, para que ele gerencie uma série de câmeras de vigilância, e, por exemplo, eu queira, dentro dessas câmeras de vigilância, não só ela guarde a informação, ela grave num HD, por exemplo, o que está acontecendo, mas, em tempo real, eu pegue, por exemplo, as imagens e consiga, por exemplo, identificar determinadas situações, ou até mesmo reconhecimento de face. Então, eu preciso, nesses casos, de um poder de processamento muito alto. Então, essa poderia ser uma situação que exigiria eu utilizar um microprocessador e não um microcontrolador. Vamos ver um outro caso. Vamos imaginar que eu queira apenas fazer a identificação de sensores, por exemplo, sensores de temperatura, umidade. Eu queira pegar a informação desses sensores e, em cima dessas medições, eu queira, por exemplo, identificar ou então mandar uma determinada informação lá para um site, ou então ligar ou desligar determinados equipamentos. Então vejam que o que eu estou fazendo é pegando algumas informações do mundo físico por meio de sensores, entrada simples, faço um processamento que não é lá aquelas coisas, é um processamento simples de ser feito, e eu, por exemplo, ligo ou desligo um determinado equipamento, ou mando informação para um determinado servidor, ou seja, coisas que não exigem um processamento tão grande, mas exigem, por exemplo, um tamanho reduzido. Eu coloque esse sistema que eu estou desenvolvendo numa caixinha ali bem próxima desses sensores, e eu consiga me conectar, por exemplo, por Wi-Fi
a a internet e consiga, sei lá, trabalhar com esse equipamento que liga e desliga ali localmente, então remotamente, não sei. Então, isso seria, por exemplo, uma situação típica de utilizar um microcontrolador. Eu poderia usar um microprocessador, ou seja, um computador, para fazer a mesma coisa? Sim, tranquilamente. Mas só que eu teria o quê? Eu estaria matando um mosquito com uma bala de canhão, né? Então, vejam que isso é muito relevante em termos de complexidade, em termos de custo de processo. Então, é isso que eu vou ter que mensurar quando eu optar por um ou por outro. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Professor, nos pendrives tem um microprocessador, então? Então, o pendrive, especificamente, pelo que eu sei, eu tenho não um microprocessador. Pode ser que eu tenha um microcontrolador ali que especificamente faça uma determinada tarefa ali, tá? Então, é um microcontrolador, Thaís. Um microprocessador é algo maior, né? É lógico que dentro do microcontrolador, eu tenho ali dentro um microprocessador, sim. Então, a sua colocação, dentro de um pendrive, eu tenho um microprocessador? Tenho. Por quê? Eu tenho um microcontrolador ali que faz uma série de coisas, entendeu? Então, sim, então tenho um microprocessador. Então, nos projetos que vocês possivelmente vão fazer aí ao longo da vida, né, de vocês profissionalmente, vocês vão ter que optar por uma ou por outra tecnologia, justamente em virtude dessa viabilidade, principalmente, né, pela viabilidade econômica. Então, vejam só, quando vocês optam, né, por utilizar um determinado microcontrolador para realizar uma determinada tarefa, você então está utilizando uma determinada tecnologia que você vai então utilizar em larga escala. Então vamos imaginar que você está fazendo ali uma placa que vai controlar, fazendo um projeto, né, de uma placa que vai controlar, sei lá, uma máquina de lavar nova que está sendo lançada, tá? Então, é tudo novo, né? Você tem lá os sensores, você tem lá os atuadores, então uma bomba, sei lá, esqueci o nome lá, aquela abertura e fechamento da água, como que chama mesmo? Registro? É um registro. Oi? Válvula? Uma válvula, isso. Válvula eletrônica. Isso, então essa válvula que abre e fecha, né, de acordo com o microprocessador vai então falar, abra, feche, né, abra, vai passar água, feche, parou de passar água, né. Então, essa válvula, por exemplo, ela é controlada por esse sistema que essa plaquinha que você está fazendo, né? Muito bem. Então, isso, né, esse componente, ou outros sensores que você então vai captar a informação, você tem que então elaborar essa nova placa controladora, né, desses sensores e desses atuadores. Muito bem. E você tem que colocar ali, geralmente, ou um microprocessador. Se você colocar um microprocessador ali dentro, você vai ter que colocar um slotzinho para memória RAM, você vai ter que colocar um slotzinho para memória flash. Então, é muita coisa. Então, é melhor se utilizar, como é pouco processamento, um microcontrolador. Então, nessa plaquinha que você está fazendo, você vai ter um lugar ali que você vai espetar o microcontrolador.
microcontrolador. E aí, né, cada perninha desse microcontrolador vai ser ligado ou a um sensor ou a um atuador, tá? Ou então a um outro dispositivo que vai gerenciar de acordo com o que você está, por exemplo, colocando ali como saída, ele vai controlar ou um dispositivo ou outro dispositivo, né? Então a gente está falando de um MUX, né? um multiplexador, né? Que vai, então, de acordo com as entradas, dar comandos de saída diversos ali, né? Acho que vocês viram a ideia de um multiplexador, né? Já um MUX e um DeMUX, né? Lembra disso? Da aula de circuitos eletrônicos lá, que vocês viram? Ou eletrônica digital, acho que foi em eletrônica digital que vocês viram isso. Então, tem ali um DeMUX fazendo esse papel ali. E aí vai. Você tem que montar essa plaquinha com o menor número de equipamentos, componentes, e utilizar um microcontrolador o que realmente for suficiente para fazer tudo isso. Por quê? De acordo com esse microcontrolador que você escolheu, você vai ter um preço X ou Y. Vamos imaginar que você fez esse projeto e toda a somatória de todos esses elementos ali que vocês colocaram ficou X, né? Se você trocar aquele microcontrolador por outro microcontrolador, ele aumenta ou diminui aquele valor total. Então, você vai ter que entender que o seu projeto, né, depois de concluído, montado, etc., ele vai ter um custo X para a empresa. Muito bem. Esse custo, né, a empresa vai fabricar 1000 unidades por dia, por exemplo, de lavadoras, né? Então, são 1000 plaquinhas dessa que ele vai utilizar por dia. Então, ele vai ter que ter milhares e milhares. Então, você vai fazer então, a produção de milhares e milhares de placas dessa daí. Então, imagina só, né, o que representa R$10 a mais ou a menos em milhares e milhares de placas. Então, é muito significativo. Então, a redução de qualquer coisa ali, qualquer equipamento, tamanho, tudo isso impacta no custo final de produção daquela máquina de lavar como um todo. Então, é isso que vocês vão ter que se atentar depois quando forem efetivamente partir para projetos, tá? Então, é isso que eu queria que vocês se sensibilizassem hoje em termos de diferenciação. Para que eu utilizo um microprocessador e para que eu utilizo um microcontrolador? Você tem várias aplicações. E quando eu optar por um microcontrolador, por exemplo, eu escolher efetivamente aquele que efetivamente faz aquelas tarefas da melhor forma possível, mas com mais baixo custo, porque eu vou ter que pegar aquilo lá e integrar numa placa que vai ser, por exemplo, produzida aí aos milhares, aos milhões, né? Então, qualquer variação de custo, ela repercute e muito, né, para a empresa que vai comprar o seu projeto. Beleza? Entenderam aí a ideia, gente? Sim, professor, bem tranquilo. Tranquilinho? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não, professor, ficou bem claro. Muito bem, então vamos continuar. A próxima, a gente tem que trabalhar um pouquinho a arquitetura. Então, a gente vai depois se aprofundar nisso, mas só para que vocês entendam e visualizem, né, como é uma arquitetura de um microprocessador e depois como que é uma arquitetura de um microcontrolador. Então, aqui a gente está vendo uma arquitetura, né, de um microcontrolador.
processador, né, sendo destrinchado aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, acho que vocês viram alguns componentes ali em sistemas digitais, a ULA, vocês viram a ULA ou a ALU, né? Unidade lógico-aritmética, né? Como que ela funciona, né? Então, ela recebe lá as entradas, ela faz um determinado cálculo, tem lá os seus controles, tem os seus flags que indicam ali, por exemplo, um carry out, um overflow, coisas nesse sentido, e aí ela dá lá o seu resultado. E dependendo desses flags aqui, eu tenho lá os deslocamentos que eu faço para a direita, para a esquerda, etc., como efetivamente esses flags mostram a ser feito. E esse resultado, ele vai então ser guardado ou num registrador, ou em alguma parte da memória lá externamente, né? Então, essas informações aqui, ou guardo aqui no registrador e depois vai para uma parte da memória e assim sucessivamente. E aqui eu tenho registradores específicos, tenho vários registradores específicos, como por exemplo o PC aqui, né, o Program Counter, né? O Program Counter é aquele que registra qual vai ser a próxima instrução a ser executada, que está lá na memória, né? Então, aqui são alguns elementos que a gente vai ver com mais profundidade lá na aula de microprocessadores, tá? Quando a gente entrar em microprocessador. É só para que vocês entendam, né? Então, internamente, eu tenho um barramento interno, né? Esse barramento interno interliga esses registradores, né? Essas outras unidades aqui que eu tenho internamente, né? E eu tenho um link, né, com o mundo externo por meio de um barramento externo. Internamente, eu tenho, né, vários tipos de barramento. Tenho barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle. E externamente também tenho barramento de dados, endereço e controle, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia internamente, então, e isso aqui é muito simples, é lá do tempo do Onça, né? Essa arquitetura aqui, tá? E aqui, ó, toda essa arquitetura que nós vimos aqui, ó, tá aqui dentro, ó. Então, aqui eu peguei um computador lá da década de 80, um Z80, só para mostrar para vocês aqui, ó, bem antiguinho, mas vejam que eu tenho aqui, então, ligado a ele, um sinal de clock, né, um oscilador aqui, que dá um sinal de clock, e aqui, por exemplo, ó, é aqui que eu faço a ligação com o mundo externo. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 barramentos, ó, barramento de controle, barramento de endereço e barramento de dados. E esses barramentos aqui que fazem, então, a ligação com o ROM, com o RAM, com os periféricos de entrada e saída, os PIO, né? Periféricos de entrada e saída, Periphericals Input Output, né? E aqui as portas, né? Então vejam que é assim que eu ligo o microprocessador ao mundo externo. Já um microcontrolador, né? Eu tenho também um microcontrolador ligado ao mundo externo, pelas portas aqui, os GPOs aqui, né? General Purpose Input Output, né? Então a gente vai ver aqui depois os GPOs aqui, mas internamente, olha só, eu tenho lá a memória ROM, a memória RAM, e eu tenho o microprocessador aqui internamente, ó, a CPU aqui, ó, né? Eu tenho ele aqui, e ele também recebe uma série de informações aqui, energia, reset, etc., como o anterior aqui recebia. Tem o pino de reset, o de clock, aqui também tem a mesma coisa, né? Mas eu tenho internamente, num barramento interno, mais veloz, mais rápido, com as ligações aqui de ROM, EPROM, né, que é a memória flash, e assim por diante. E tem um controlador aqui
de interrupções, tem as ligações externas aqui, tudo, né, sendo feito por meio dessa plaquinha aqui integrada, né? Então, essa basicamente é a diferença. Então, isso aqui é o que eu tenho lá dentro da single chip lá de um microprocessador, e isso aqui é o que eu tenho dentro, por exemplo, de uma plaquinha de um microcontrolador. A gente vai explorar todos esses elementos quando a gente for falar de microcontrolador, né, na terceira casca lá, né, ou segunda casca que a gente vai explorar, tá bom? E outra diferença, eu já vi alguns sites diferenciarem, né, um microcontrolador de um microprocessador por meio de arquitetura von Neumann, né, e a arquitetura de Harvard, né? Eu já vi isso acontecer, mas isso não está correto, porque eu tanto posso utilizar a arquitetura von Neumann ou a arquitetura de Harvard em um e outro, tá? O que vai diferir aqui é a forma de acesso à memória, tá? Então, na arquitetura von Neumann, né, a gente tem o acesso único à memória, ou melhor, eu tenho um único tipo de memória, uma única memória, que vai ser diferenciada ali por partições específicas, se eu estou guardando ali dados ou se eu estou guardando ali instruções. Mas a memória é única, tá? Consequentemente, o barramento é único, que vai trabalhar um ou outro, tá? Essa é a arquitetura von Neumann, né? Já na arquitetura de Harvard, o que ele fez? Basicamente, lá a equipe, e ela chama Harvard porque foi trabalhada lá na Universidade de Harvard, né? Ele diferenciou, então ele dividiu a memória em duas partes e deixou uma específica para fazer o processamento das instruções, programas, né? E outra específica para trabalhar os dados. Então aqui, olha só, eu tenho a diferenciação de dados e aqui a diferenciação de instruções. E eu tenho lá 2 barramentos específicos que dividem isso, né? O que acontece, né? Na maioria dos microcontroladores, a gente vê a utilização dessa arquitetura aqui. E na maioria dos microprocessadores atuais, a gente encontra a arquitetura von Neumann, ou von Neumann, né? Vocês vão encontrar muitas pessoas, né, falando von Neumann. Von Neumann, né, é a forma correta de pronunciar o nome holandês deste pesquisador. Na minha singela opinião, John von Neumann foi das mentes mais brilhantes do mundo. Ele se compara, só para vocês terem uma ideia, a Isaac Newton e a Albert Einstein, tá? Eu compararia, e ele está ali, ó, em pé de igualdade. Depois, se vocês puderem, dê uma pesquisada aí no YouTube, Wikipedia, etc., a história de von Neumann, né? John von Neumann, ou John von Neumann, né? Ele está no mesmo patamar ali de cara como Einstein e Isaac Newton, tá? Então, depois dê uma pesquisada, vocês vão ver quem é esse cara aí. Então, von Neumann, né, é ele que basicamente fez lá a arquitetura dos primeiros computadores, que nós temos eletrônicos, né, eletrônicos digitais, e aí ele trabalha então com uma única barramento aqui de acesso e uma única memória que vai guardar tanto instruções quanto dados. Mas isso, aí vocês podem falar assim, então essa arquitetura aqui, ela é muito mais rápida, porque enquanto eu estou buscando uma
instrução aqui, eu já posso ir guardando um dado e vice-versa, né? Sim, vocês estão corretos. Mas, né, nessa estrutura aqui, eu tenho mecanismos, como por exemplo, pipeline, né, que a gente vai ver, que consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou processando aqui, eu já estou acessando uma informação, então eu não tenho gap, né, vamos falar assim, ou reduzo ao máximo esses furos no processamento. Consequentemente, eu consigo otimizar aqui bastante as coisas. Aqui, então, né, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma arquitetura, né, de Harvard dentro de um microcontrolador PIC, né? Um PIC utilizando a arquitetura de Harvard, tá? Só para se ter uma ideia da aplicação e como isso efetivamente funciona. Belezinha até aqui, pessoal? Entenderam a diferença dessas duas arquiteturas aqui? Alguma dúvida? Não, professor, de boa. Da minha parte, não. Beleza, Giovanni também falou que está tranquilo, Thaís também, então vamos lá. Agora uma perguntinha, vocês viram lá, no vídeo, especificamente eu não falei isso, mas no vídeo ele falou que lá dentro do smartphone, né, nós temos um microcontrolador. Será que a gente tem um microcontrolador mesmo dentro dos smartphones mais atuais? O que vocês acham? Eu acho que é um microprocessador, professor. Muito bem. Quem mais acha? É a sua opinião, Wagner. Quem mais acha que tem um microprocessador lá dentro do smartphone? Ou quem acha que tem um microcontrolador? Ou quem acha que tem muitos microcontroladores lá dentro? Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. De tudo um pouco, né? Eu acho que tem microprocessador. Acho que é microprocessador mesmo. O microprocessador e o controlador, né? Então tem os dois. Entendi, desculpa. E os dois, eu acho que é os dois. Danilo, na sua opinião, então tem os dois, é isso? Isso. Muito bem. Muito bem. Olha, todos estão certos. Porque assim, ó, efetivamente, o que faz o processamento, né? Qualcomm, quad-core, né? Alguma coisa assim que vocês vão ouvir. Então, A3, A2, A1, A10, né? Que tem lá nos iPhones, né? São microprocessadores, né? Mas eu tenho também microcontroladores que estão ali executando coisas. Mas efetivamente, dentro dos microprocessadores, né, eu também tenho uma ideia ali de um microcontrolador. Mas, na verdade, é uma combinação dos dois. É conhecido como System on Chip, ou SoC, ou SoC. Né? Então, dentro dos smartphones, eu tenho essa combinação dos dois. Então, dentro quando vocês viram lá um Qualcomm, não sei o que lá, ele é basicamente uma... Falou, Michael, é Michael, né? Michael, obrigado, até amanhã. Então, você tem lá... É Michel, então desculpe, eu sempre erro quando eu falo o nome. Desculpe, Michel. Até amanhã. Então, você tem lá uma placa, né, que tem um microprocessador e tem ali algumas coisas para otimizar a entrada e saída, a guarda de informações e assim por diante. Então, é uma combinação dos dois. A gente chama isso de System on Chip. Acho que vocês já ouviram falar de muitas vezes confundido também com microcontrolador, que é o
Raspberry. Alguém aqui já ouviu falar do Raspberry? Muitas vezes é confundido com um microcontrolador. Na verdade, o Raspberry é um System on Chip também. É um computador ali, né? É um computador que tem uma mesma placa, um baita de um processador, né? Você pega aí um RASP 4, por exemplo, ele tem um processador bem interessante, mas tem tudo ali também ligado. Então, é conhecido como System on Chip. Então, um smartphone, ele possui ali dentro um System on Chip, tá? Então, é uma combinação dos dois. Então, quem falou isso? E além de ter outros microcontroladores em uma série de outras partes. Então, você pega aqui, ó, vocês estão vendo aqui, você tem vários microcontroladores controlando ali sistemas, como, por exemplo, a câmera fotográfica. Então, eu tenho que ter um microcontrolador ali só para foto, para tentar, né, reduzir ao máximo a necessidade de processamento ali do core, né? Eu tenho ali algumas funções que são microcontroladas. Belezinha? Entenderam a ideia aqui do System on Chip? Entendendo sim, professor. Muito bem. Beleza. Então é isso, né, que eu tinha para falar. Deixa eu abrir aqui.